Eles pensam que é força, pensam que é pressa, urgência, competição, mas poucos compreendem e quase ninguém ensina que o verdadeiro domínio começa quando você aprende a parar. Não por medo, nem por fraqueza, mas por poder. Quando você escolhe não reagir ao impulso imediato, começa a moldar sua própria mente. Enquanto a maioria está ocupada demais tentando vencer o mundo, quem domina a própria mente vence o tempo. E isso não se faz em público, não se faz com palavras, não se prova com gritos. O verdadeiro poder nasce no campo invisível das decisões silenciosas, naquelas escolhas que você faz quando ninguém está olhando. É quando você fecha a boca, controla o gesto e permanece firme dentro de si mesmo. A disciplina de conter-se é uma das forças mais ignoradas e, ao mesmo tempo, mais poderosas, porque ela não depende de aplausos, não precisa de plateia. É um acordo silencioso entre você e a sua consciência. É quando você ouve o impulso gritar, mas escolhe o oposto. A raiva pede reação, o desejo pede pressa, o medo pede fuga, mas você apenas observa e age depois, de forma consciente. Foi exatamente isso que Napoleon Hill percebeu ao estudar homens que ergueram impérios partindo do nada. Eles não eram os mais barulhentos nem os mais visíveis. Eram aqueles que sabiam conter o fogo da emoção até transformá-lo em ação racional. É por isso que os tolos tropeçam na própria pressa e os sábios esperam. Não por passividade, mas porque sabem exatamente o que estão construindo. E mais importante, o que não podem destruir com decisões impulsivas. Uma mente treinada para esperar é a mesma que age com precisão, que evita riscos desnecessários e não se perde em distrações. Mas esse treino começa nas pequenas decisões. Começa naquele instante em que você sente vontade de confrontar, de justificar, de provar que está certo e não faz. Não porque aceita a derrota, mas porque sabe que sua energia é preciosa demais para ser desperdiçada no que não merece sua grandeza. Em algum momento, você vai perceber que existe um lugar dentro de você onde tudo se organiza. E esse lugar não está fora. Está na sua postura, na firmeza de não deixar que o mundo externo invada seu castelo interior. Poucos entendem isso, por isso vivem quebrando os próprios caminhos. Acordam com propósito, mas terminam o dia vencidos por emoções mal administradas. Começam a semana com foco, mas entregam sua força a cada distração que aparece. Isso acontece porque ainda não aprenderam a regra mais poderosa do jogo mental. Conter-se é construir-se. E antes de seguir, se esse conteúdo já está mexendo com você de alguma forma, se inscreva agora no canal. Não para seguir mais uma voz, mas para caminhar ao lado de quem escolheu evoluir por dentro antes de conquistar por fora. A disciplina de conter-se é o início, mas não é o fim. A partir dela nasce o redirecionamento. O desejo, quando não explode sem controle, pode ser transformado em combustível para o que você deve realmente fazer. Napoleon Hill dizia que o desejo ardente, quando canalizado, se torna a força mais poderosa do universo, mas só quando existe propósito. Sem isso, vira ansiedade, vício, autocobrança. Olhe para os seus desejos. Eles te guiam ou te consomem. A chave está na intenção por trás do querer. Quando você quer algo apenas para preencher um vazio, esse desejo te enfraquece. Mas quando você quer algo porque sabe que nasceu para isso, ele te fortalece. É aqui que começa o verdadeiro treino, redirecionar, observar o desejo subir como fogo interno e guiá-lo como um rio. Porque o que queima destrói, mas o que flui constrói. Dominar a mente é transformar impulsos em força criadora, dando um destino nobre para uma energia que, sem direção, se perde. Tudo isso começa em um treino interno, silencioso, que ninguém vai ver ou aplaudir, mas que vai mudar o seu destino. Você vai ser testado. Não será num grande palco, mas no trânsito, numa conversa atravessada, num momento de pressão. Será quando alguém esperar que você reaja,
Mas você não vai. Quando você aprende a não reagir ao impulso, descobre algo extraordinário. O verdadeiro controle não está em comandar os outros, mas em não ser comandado pelos próprios medos, dores ou desejos antigos. A não reação é uma força invisível, um escudo interno que transforma a sua trajetória. Não se trata de anular quem você é, mas de escolher quando e como agir, de transformar cada provocação em oportunidade para reafirmar quem você decidiu ser. Você já reparou como a maioria vive num estado de defesa, como se tudo fosse ameaça? Isso não é força, é instabilidade. Imagine ao contrário, caminhar com leveza mesmo quando o mundo pesa, falar com clareza mesmo sob pressão, agir no tempo certo sem se precipitar. Isso não é passividade, é domínio. Napoleon Hill dizia que quem domina a própria mente já é senhor de metade do mundo, porque tudo que nos acontece passa antes pelo filtro interno, e esse filtro define se o que chega será combustível ou veneno. Esse filtro só nasce de prática diária, conter, observar, escolher. É claro que vai doer. Você vai sentir a raiva, o medo, o orgulho, mas entre sentir e agir existe um intervalo, e é nesse intervalo que nasce sua liberdade. Porque a raiva quer pressa, o medo quer fuga, o orgulho quer revanche, mas você quer direção. É por isso que se contém, não por fraqueza, mas por foco. Essa disciplina emocional não surge da noite para o dia. É como treinar um animal selvagem. No começo, ele tenta dominar você, mas, com repetição, ele aprende. E então, em situações que antes te desestabilizavam, você permanece inteiro. A força não está no grito, mas na solidez. E quem tem essa firmeza não precisa controlar os outros, porque já se tornou impossível de ser controlado. Essa é a presença silenciosa que transforma tudo ao redor. Mas exige prática, consciência, compromisso diário de não viver mais empurrado pelo mundo, mas guiado pelo seu propósito. Você começa a responder com intenção e não com pressa. E o que antes te abalava passa a apenas mostrar o quanto você cresceu. Dominar a mente não é um evento, é uma construção. É o resultado de dezenas de pequenas decisões feitas em silêncio. Cada uma molda sua clareza, sua postura, sua sabedoria. Você para de tentar vencer debates ou responder provocações, porque entende que isso não constrói nada. O que constrói está no treino invisível, na repetição silenciosa, na disciplina que ninguém vê, mas que sustenta tudo que você quer erguer. Você deixa de reagir e passa a criar. Para de se sabotar com desculpas, passa a se alinhar com o que quer realmente. E mesmo quando vier a vontade de explodir, você vai lembrar: o que estou construindo é maior que essa emoção. Vai respirar, vai escolher. Porque sabedoria não se mede pelo que você fala, mas pelo espaço que cria entre o que sente e o que faz. É nesse espaço que nasce a liberdade. E tijolo por tijolo, você constrói uma identidade sólida, coerente, firme. Uma presença que não precisa gritar, porque a força fala sozinha. E quando perguntarem de onde veio essa força, você vai saber responder. Ela veio do compromisso silencioso que fez consigo mesmo todos os dias. Da escolha de não ser mais empurrado pela vida, mas de construí-la com as próprias mãos. Se você chegou até aqui, já está no caminho. Continue, aprimore, pratique. E antes de encerrar, reforço: inscreva-se no canal agora. Não para seguir uma voz, mas para crescer ao lado de quem também escolheu construir por dentro antes de conquistar por fora. Porque o silêncio constrói e a disciplina conquista.